Oi, gente, acompanhem comigo a transformação dessa sobrancelha. Fiz com o máximo de carinho, fiz com muito carinho. Olha como ela chegou. Ela usava muito lápis, né? E quando a sobrancelha já é ralinha e você cria o hábito de usar o lápis, a própria cera do lápis vai entupindo os poros e os poucos fios que te restam vão ficando fracos e chega um momento que eles param de nascer. Então, eu até aconselho para as minhas clientes que só fazem o design, né? E que ainda não tomaram coragem de fazer a micropigmentação, que evitem o lápis. A cera do lápis, ela vai entupindo os poros. Quem tem o hábito de usar lápis é muito engraçado. Não sei se vocês, profissionais, já viram. Eu tinha uma cliente que usou lápis durante muitos anos. Ela não usava sombra. A sombra é muito menos prejudicial. Ela usou o lápis durante muitos anos. Ela não era minha cliente de design. Ela me procurou, me conheceu pelas redes sociais e já veio fazer a micropigmentação em mim. Quando eu fiz a limpeza da sobrancelha dela, ela chegou com a maquiagem, né? Chegou com a sobrancelha pintada de lápis. Quando eu limpei, a marca onde ela fazia a pintura, onde ela passava o lápis, tinha uma marca branca, então tinha a cor onde ela passava o lápis era como se fosse branquinho e o resto do rosto, quando pega sol, né, fica mais coradinho. Então era pálido onde ela usava o lápis. Era como se esse lápis impedisse até do sol bater. Muito engraçado, ficou a marca certinha do lápis. E onde ela passava o lápis, não tinha fio, tipo, era muito vazio. E em volta, fora, né, onde ela, claro, não passava o lápis, porque não seguia o desenho de uma sobrancelha, nascia alguns pelos. Então ficou só aquele meio onde ela passava o lápis completamente vazio e em volta com alguns pelos, sabe? Ela não tinha muitos pelos mesmo, mas ficou um vazio imenso na região do lápis. Então, eu recomendo que não passem lápis, gente. O lápis, ele realmente prejudica muito nos fios e a cliente geralmente já tem pouco. Quando passa o lápis, piora a situação, tá? Então, ela usava lápis e agora ela, graças a Deus, se libertou, porque não é vida, né? Você não consegue fazer nada, você não tem a liberdade de entrar no mar, você não tem a liberdade de suar. Vai pra academia, você vai suar, fica com aquele receio de secar o rosto, porque dessa forma vai arrancar o, o desenho que está ali cobrindo a sobrancelha. Gente, eu até deixei essas gotículas de sangue. Geralmente, quando eu vou fazendo o procedimento, eu já deixo um pedacinho de. Eu já vou deixando um pedacinho de algodão envolto da pontinha do palito, que é para limpar, né? Para secar a área conforme eu vou fazendo. Se surgirem essas gotículas de sangue, eu vou secando. Mas eu quis deixar para vocês verem o que é aceitável numa micropigmentação. Essa pele é muito sensível, tá, gente? Essa pele é muito fragilizada. Ela usa lápis em cima de lápis. A pele fica sensível. Ela tem a pele muito oleosa. Pele oleosa é natural também, tá? Que dê essas gotículas de sangue, que só suba aquela linfa. Então eu deixei e nem limpei para que vocês vejam o que é aceitável numa micropigmentação. O que não pode é escorrer sangue, tá? Isso nunca vai ser aceitável. Isso não é porque a cliente tem a pele oleosa, isso é porque o profissional está pesando a mão, tá? E numa pele oleosa, o ideal é que você tenha a mão ainda mais leve. É o contrário. Ai, mas pele oleosa tem dificuldade de fixar. Talvez
a sua dificuldade seja porque você está pesando a mão ou porque você não deixou a mão ainda mais leve do que deveria. Porque essa linfa e essas gotículas de sangue, ela acaba impedindo a penetração do pigmento na fissura. Conforme você tenta implantar esse pigmento, a linfa, ela lava, ela limpa. Então, se sangrar, pior ainda, vai fazer com que esse pigmento seja expulso. E é interessante também que você deixe esse pigmento quando a pele é oleosa, quando a pele é mais fininha. Gente que tem a pele muito clara também, mesmo que não seja uma pele muito oleosa, aquela pele muito branca, muito clara, que chega a ser avermelhada, essas também têm tendência a dar mais gotículas, a sangrar com um pouco mais de facilidade. Então, a mão também tem que ser bem mais leve, tá bom? Pele que fica vermelho com facilidade também é uma pele muito sensível para se trabalhar na micropigmentação. Mão leve. Então, é o contrário. Ah, mas pele oleosa eu tenho dificuldade de fixar. Por isso eu vou pesar a mão? Pelo amor de Deus, não. Mão leve, paciência e a saturação você não pode deixar pouco tempo, não. Você vai deixar saturar aí uns 10 minutos para que esse pigmento consiga penetrar nessa fissura, tá? Para que a linfa pare de sair, essa gotícula de sangue pare de sair e esse pigmento finalmente penetre na fissura que a gente está fazendo, tá bom? Ó, a pele oleosa, por mais que a gente faça num peso de mão correto, no peso certinho, ela vai minando água. É natural, tá? Vai minando água. E assim você tem até que ter mais cuidado para não borrar o seu procedimento e você terminar não enxergando nada do que está fazendo. Então, ó, o vídeo está acelerado, mas eu tô fazendo com toda a calma do mundo. É que eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar muito demorado. Mas as minhas passadas são bem devagar. Não é nessa velocidade que você tá vendo. As minhas passadas são devagar, são com calma. Toda vez que eu faço um fiozinho, eu me certifico de que a lâmina esteja bem cheinha de pigmento para que ele possa penetrar. Essa cliente já veio, já tem bastante tempo, ela não foi agora não, tá? Ela já veio até fazer o retoque e voltou com a sobrancelha bem clarinha, normal, tá, gente? Eu vou até, talvez no próximo vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um retoque de uma sobrancelha que voltou quase zerada, com quase nada de fios, e vou falar sobre isso. Mas já adianto, é natural. Não se espante, não se assuste. Se você estiver começando agora na área da micropigmentação, vai acontecer de algumas clientes voltarem com a sobrancelha bem clara. Parece que deu tudo errado, mas não deu, tá? É só o processo de cicatrização, foi a resposta imunológica dessa cliente com esse pigmento, tá bom? O organismo dessa cliente respondeu dessa forma. A defesa imunológica dessa cliente expulsou bastante pigmento e não tem nada de errado. Após o retoque, o procedimento fica perfeito, tá bom? Que aí depois do retoque já não vai ter mais esse mecanismo de defesa, de expulsão do pigmento. Mas isso eu vou falar mais aprofundadamente no próximo vídeo, para que você que está começando agora tenha ciência de que se a sua cliente 30 dias depois voltar com a sobrancelha muito clara, não houve erro da sua parte, não houve erro da parte da cliente. Com certeza ela vai levar a sério, vai levar à risca as suas orientações, mas isso não vai impedir da sobrancelha dela clarear, se tiver que clarear. Gente, olha esse resultado, muito bonitinho, ficou muito bom. Antes do retoque, como eu falei, clareou muito, mas depois do retoque a sobrancelha fixou perfeitamente. Tá vendo? Eu reforcei bem. Eu dei 2 passadas, tá? Nesse procedimento, para que não clareasse tanto. Clareou, mas no retoque